Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês me pediram para fazer esse vídeo, então por favor, compartilhe esse vídeo, deixa o like se você gostar e eu vou comentar aqui sobre essa fala do Lula na entrevista que ele deu ontem para o Igor no podcast Flow. 1h30 mais ou menos de entrevista, aos 1h24 ele falou sobre esse tema, na qual eu vou transcrever aqui para vocês e depois a gente vai comentar. Vocês me pediram para fazer esse vídeo. Se o Bolsonaro vir aqui também no Flow e falar alguma coisa sobre aplicativos, eu também vou vir aqui e falar com vocês. Então vamos lá. Olha a fala dele. Eu vou transcrever porque se eu colocar ali o YouTube me pega. Vamos lá. Esse pessoal que trabalha com aplicativo tem que ter regulação. Tem que ter jornada de trabalho. Tem que ter descanso semanal remunerado. Tem que ter algum direito, porque inventaram que eles são empreendedores e eles não são empreendedores. O cara se bater o carro e quebrar, ele está ferrado. Se ele se ferir, ele está ferrado. Então, nós precisamos fazer uma regulação em que a gente garanta às pessoas um mínimo de seguridade social. Se ele se machucar, a família dele tem que ter alguma coisa. Ele tem que ter uma previdência. Porque também o cara fica carregando comida nas costas com fome, sentindo o cheiro da comida e sem dinheiro para comprar. Aí ele deu uma pausa, ele começou a pensar assim que ele estava indo muito para o lado da CLT. Eu acho que nesse momento ele falou, peraí, eu sei que os motoristas não querem muito CLT, ficar preso ali com o chefe, etc. Nesse momento ele deu uma pausa, ele pensou um pouquinho, daí ele deu uma mudada na fala dele. Olha aqui, ó. Lógico que se o cara quiser trabalhar por conta própria, nós temos que incentivar ele a trabalhar por conta própria e criar algumas coisas dele sobreviver. E aí ele segue falando, porque todo mundo sonha em trabalhar, sonha sem ter patrão. Então eu digo sempre, a gente não nasceu para ser pobre, quer ter uma casinha, e assim segue a entrevista, já quase ali no final. 1h24, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir. E como eu falei no início aqui, a fala dele é de um candidato à presidência da República. Então, peraí, não há nada de concreto. É a fala de alguém querendo chegar ao poder, querendo ser presidente. Certo? Tá bem explicado aí? Então, algumas coisas eu concordo com ele, outras não. Vamos lá. Ele está dizendo que tem que ter uma regulação. Eu concordo que tem que ter uma regulação, uma mudança na regulação, porque a regulação já existe. Hoje nós temos uma regulamentação a nível nacional que inclusive deixou a cargo dos municípios decidir algumas coisas. O que eu entendo que ficou zoado. Então tem que ter uma regulação a nível nacional e em outros moldes, inclusive com direitos e garantias fundamentais para nós, para o nosso trabalho, para a nossa saúde. Concordo em parte. Tem que ter uma mudança na regulação. Aqui ele está falando que tem que ter jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, tudo isso aqui vem da CLT, que é as férias, 13º, isso aqui eu já vou discorrer para vocês daqui a pouco. Aí ele está falando que tem que ter algum direito, e porque nós não somos empreendedores. Eu concordo também, empreendedores nós não somos, e está faltando muitos direitos para nós. Aqui ele está dizendo que se o cara bater o carro ele está ferrado, e se ele se ferir ele está ferrado também. Então gente, veja bem, nós temos que pagar o seguro do nosso carro, ou então uma proteção veicular, que senão, meu amigo, a gente está ferrado mesmo. Só que somos nós que temos que pagar, e o seguro de um carro hoje é caríssimo. Então eu entendo que dentro dessa nova regulação, quando você assinar o contrato com a Uber, com a 99, já vem junto um seguro do seu carro. Pronto, aí você está segurado. Aí legal, pronto. Agora ele está falando que se você se ferir, você está ferrado. Isso também é uma verdade.
Se você se ferir, você vai ter que parar de trabalhar e você não tem direito. Os lucros cessantes por você ter ferido, você não tem nada. Tudo isso tem que entrar dentro dessa nova regulação, que também eu já vou comentar com vocês daqui a pouco. Mas hoje existe um sistema aí, que é o seguro APP, o seguro da Uber, por exemplo, que é da Schub, que ele garante ali alguns direitos se você se machucar. Então ele indeniza você, inclusive em caso de morte, aí indeniza a viúva, os familiares. Então alguma coisa existe isso, e o seguro APP não somos nós que pagamos. Então, se é possível fazer com o seguro APP, por que não é possível fazer também para o nosso carro? Para o bem que a gente usa o dia inteiro, 14 horas por dia, de dia, de noite, seja quando for. Então tem que ser mudado. Aqui eu concordo com ele em parte também. Aqui, outra coisa que ele fala aqui, nós precisamos fazer uma regulação em que a gente garanta um mínimo de seguridade social. A seguridade social hoje ela já existe através do MEI. Então, se você é MEI, você já tem esse seguro, vamos dizer assim. Se você se machucar, você vai ficar ali, você está pagando ali, acho que é 50 e poucos reais por mês que você paga de MEI, e aí se você acontecer alguma coisa com você, você está então na Previdência, que é o que ele fala logo aqui abaixo, né? Que a família dele tem que ter alguma coisa e ele tem que ter uma Previdência. Então, através do MEI, se você é motorista de aplicativo e tem MEI, você tem esse direito da Previdência, que já acontece hoje. Porém, tudo isso somos nós que pagamos. É aí que a gente vê um certo erro, que os aplicativos não têm custo algum com nós. Uber 99 não tem custo nenhum. Todas as empresas hoje de CLT, por exemplo, eles têm custo. Eles pagam ali a Receita Federal, eles pagam ali o FGTS, eles pagam muitas coisas de impostos por ter um funcionário. Por que as empresas como o Uber 99 não tem? Então tudo isso tem que ser mudado também. Aí ele está falando aqui uma outra coisa, que o cara carrega a comida nas costas com fome. O que é isso, gente? Vocês sabem o que é isso? Isso são corridas que você paga para trabalhar. Que se você não fizer uma boa seleção, você não ganha dinheiro. Aí você fica com fome, sentindo o cheiro da comida. Ele está falando dos entregadores aqui. Então, olha só, o que precisa ser mudado é que as corridas tem que ter um mínimo para te garantir um lucro. Essa garantia de lucro na corrida tem que existir. Em outros países já existe um mínimo garantido por hora. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Calma que a gente chega lá. Então, gente, aí como eu falei que ele mudou um pouquinho, ele está dizendo aqui que a gente quer trabalhar por conta própria, e isso eu concordo com ele. A gente não quer saber de chefe, a gente quer fazer aí o nosso horário, precisa fazer o nosso horário, complementando também uma renda, escolher o melhor dia, o melhor horário, fechar o aplicativo quando for necessário. Tudo isso é essa autonomia que nós precisamos. Então a gente quer um trabalho onde a gente tenha autonomia de trabalho e também autonomia de valor. Porque hoje você assina um contrato com a Uber e você não tem direito de nada. Só que é ela que precifica a viagem. É ela que dá o valor da viagem. E aí coloca essas viagens ruins para a gente fazer, que o camarada, como ele faz viagens ruins, ele fica sentindo o cheiro da comida nas costas aqui com fome. Porque ele está fazendo viagens ruins e péssimas. E aqui ele fala, né, que ele precisa criar algumas coisas para ele sobreviver. Não sobreviver, né, Lula? Para a gente viver. Inclusive, que a gente possa ter os nossos momentos de lazer que hoje não estamos tendo. Então, aqui, ó, precisa ser criado coisas para nós viver e não sobreviver. Então, gente, é a minha fala sobre tudo que ele está falando, mas agora sim eu vou falar como eu acho que deve ser uma regulação. A regulação, ela já existe. Ó, outra coisa, o Lula está falando que precisa criar uma regulação. Na verdade, isso já está sendo feito. Já acontece hoje. O Ministério do Trabalho em Brasília já estão em discussões, junto com a Uber, com a 99, com os aplicativos, para encontrar um meio termo, assim como existe em outros países. Outros países, existe lá, que nem aqui no Brasil existe o assalariado, né? O camarada que é CLTista mesmo, é o CLT, e existe o autônomo. Ele paga ali o código dele e trabalha como autônomo. Só que o autônomo que eu estou falando, não dos aplicativos, é aquele que ele decide o valor. O cara vai consertar a sua geladeira, ele fala, é R$ 1.500 para consertar essa geladeira. Ele deu o valor.
Ele deu o preço. Entendeu? E não do jeito que é com nós. Então hoje só existem essas duas modalidades para nós, o assalariado e o autônomo. O que está sendo discutido, já está sendo discutido, não é o Lula que vai fazer não. Isso já está sendo discutido, é que poderá ter uma terceira via, como existe lá fora a via o trabalhador, que aí ele vai ter uma espécie de fusão entre CLT e autônomo. E esse meio termo vai dar garantias para nós. Isso já está sendo discutido em Brasília e me parece, eu acho que tenho quase certeza do que eu vou falar aqui, não tem nenhum motorista de aplicativo também nessa discussão. Isso é Ministério do Trabalho junto com os aplicativos. Não sei o que vem aí, mas eu acredito que deve sim ter algum direito para nós. Alguma coisa deve acontecer, mas já está acontecendo, não é o Lula que vai fazer. Por favor, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Eu encerro aqui dizendo que o que a gente precisa é a nossa liberdade de escolha, inclusive do valor. A gente precisa ter liberdade para ligar o aplicativo quando a gente quiser. A gente precisa também ser definido um teto para que as empresas possam levar as suas taxas, que hoje levam uma taxa milionária aí da gente e nos pagam migalhas. Essa é a grande verdade. Então precisa, agora um resumo, precisa sim de uma nova regulação com tudo mudado. Fazendo o seguro do nosso carro, seguro da nossa vida, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter os nossos direitos e tudo isso há de vir das empresas e não onerar nós. E a empresa, eu não sei como ela vai fazer, se ela vai lá tirar do passageiro, eu não sei o que vai acontecer. Mas são as empresas que precisam ter essas responsabilidades e não deixar tudo sob cargo nosso. Hoje nós não temos direito algum. O novo contrato da Uber está aí, mostrei para vocês aqui no nosso canal, não tem o que fazer. É um contrato leonino, onde você assina, aceita e trabalha, ou não aceita e não trabalha. E eu digo para vocês, tiver que chegar para vocês o novo contrato, pode aceitar, aceite. Se der alguma coisa, acontecer alguma coisa, vá para a justiça. Aí um juiz lá vai ver e vai decidir segundo o que ele acha que deve ser. Mas realmente eu falo para vocês que esse contrato aí está complicado e tudo deve ser mudado. Podcast do Flow do Lula com o Igor. Essa entrevista aí foi com o Igor. E eu estou passando para vocês aqui porque vocês me pediram para eu mostrar aqui e o que eu penso sobre tudo isso. Concordo em parte com o Lula, mas digo para vocês uma coisa, é um candidato a presidente falando, tá? Nós não podemos ter isso aí já como certo, como líquido e certo, porque até agora não tem nada acontecendo. O que está acontecendo hoje é já essa reunião do Ministério do Trabalho com os aplicativos para decidir como vai ser. E a gente espera que tenha aí alguma garantia para nós também. Se você gostou desse vídeo, gosta do nosso canal, se a gente instrui, ajuda você, não custa nada você deixar o like, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você quiser aí, para que todos saibam do nosso posicionamento aqui. E eu quero saber se vocês concordam comigo. É isso mesmo? Tá certo? Eu acho que a gente não quer ficar preso como um ser elitista trabalhando com os aplicativos. Na minha opinião, ninguém quer. Eu não quero, a gente quer ter liberdade, liberdade de escolha e garantias fundamentais. Ninguém está pedindo nada mais aqui. E preço justo. Pronto, está feito. Fica bom para todo mundo. É assim que deve ser. Concordam? Deixa o like e também comentem aqui. E a gente vai se falando nos próximos vídeos. Um abraço pessoal, tamo junto, fique com Deus, bom trabalho. À noite a gente vai fazer uma outra live dirigindo, fazendo aí os nossos vídeos com Uber 99 e eu espero você por lá. Tamo junto, fique com Deus, até breve.